O antigo lixão da Pirelli, que começou a funcionar no satélite Íris em 1972, foi fechado oficialmente pela prefeitura em 1984, mas a cobertura dos resíduos com uma camada de terra só ocorreu anos depois. Em uma segunda fase, durante toda a década de 90, mais de 150 famílias moravam em cima dessa camada de argila, ou seja, em cima do lixo. Apenas em 2008, todas foram retiradas dali. A luta pela Jumboy Dunlop, né, pela duplicação, essa foi uma luta que às vezes causava muitos problemas, né, porque implicava interesses. No meu modo de ver, foi uma das lutas mais duras e importantes. Na década de 80, nós chegávamos por uma porta e tínhamos que voltar de marcha ré, né? Nós entrávamos pela John Boy e tinha que sair pela John Boy. O asfalto, que era, além de ser precário, era pista única e a região foi crescendo, então havia necessidade de duplicação, de melhoria, porque era muito esburacada, muitos animais na pista. Uma vez que a gente fez uma manifestação que nós caminhamos acho que umas 3 horas, né, dentro da John Boy. Nós fomos até a Granja Ito, daqui do Valença à Granja Ito, debaixo de chuva mesmo, mas todo mundo foi. E era muita gente. Aqui o trânsito mata uma pessoa por semana, segundo os moradores. Por isso, a cruz nas mãos dos fiéis e no acostamento simbolizaram a fé e as vítimas. As comunidades era grande motivador, e as comunidades eram várias. Aliás, ela era mais abrangente, porque no passado, como a igreja também era organizada diferente, a nossa região aqui, como igreja, ela começava lá na Anhanguera. Pegava o Garcia, o Castelo Branco, o Londres, e esse pessoal também vinha para as manifestações. A gente pegava mais um dia assim, focava bem um dia. Sexta-feira Santa, eram os dias que a gente pegava. Domingo de Ramos, aí que a gente fazia as caminhadas, né, na John Boy. E depois nós colocamos cruzes, né, não sei se vocês já viram falar das cruzes, que foi posto. Naquela época, nós conseguíamos levar para a rua ou para a pista, porque a luta pela John Boy foi muito significante, né? Entre os 500 participantes, familiares e vítimas dos atropelamentos. Fé e sofrimento na via sacra da periferia. Quando eu cheguei, havia nas margens da John Boy, aqui no satélite sobretudo, e alguns outros trechos lá na frente, ali na direção do Nova Esperança, havia muitas cruzes fincadas nas margens da avenida. E as pessoas diziam, olha, aqui morreu fulano, foi atropelado por um caminhão, por um ônibus. Foi a coisa mais linda que teve aqui. Foi a gente se juntar todo mundo aqui e fazer uma manifestação sobre, não foi sobre o bairro, sobre a John Boy Dunlop. Porque a John Boy Dunlop é onde a gente precisava e precisa até hoje de todo mundo andar naquela estrada com mais garantia de vida. A John Boy Dunlop sempre foi a grande artéria da região do Campo Grande, de forma que os bairros nasceram ao redor da John Boy, às margens da John Boy Dunlop. Era uma via muito precária naquele momento, né? A maior parte dela naquela época, em 95, não faz tanto tempo assim, mas a maior parte dela era uma via de mão única, não iluminada, toda aquela área, desde a rodovia Bandeirantes, ali até a Pirelli, pegando todo o satélite Íris, ela tinha uma única via, uma única mão, né? E não era nem iluminada. A duplicação da John Boy Dunlop foi uma obra lenta, que atravessou todos os governos das décadas de 80 e 90.
O primeiro trecho duplicado vai do Parque Valença até o Itajaí. Apesar das lutas intensas e de tantas manifestações e protestos, a conclusão da duplicação da John Boy entre a rodovia dos Bandeirantes e o Parque Valença só ocorreu depois de 1997. Essa demora de aproximadamente 20 anos para a duplicação trouxe um outro problema: a dificuldade no transporte público. Aí o transporte foi uma luta de muito mais tempo. Aí no primeiro momento nós tínhamos ônibus 3 vezes no dia. A primeira frota que entrou para nós aqui foi a Campos Elísio, né? Não sei se vocês lembram da frota Campos Elísio, que tinha Campos Elísio e tinha aquela CTC. E a gente pegar esses ônibus era um perigo, né? Porque era muita gente no ônibus velho só, todo velho. E eram uns ônibus vermelhos que Magalhães disse que trouxe de Minas para cá, pintou ela. Mas tem vezes que a gente tomava 2, 3 ônibus para poder chegar na cidade, que quebrava no caminho. A intervenção foi a seguinte: a Tugran, ela todo dia tinha problema. Quebrava ônibus sem freio. Essa Tugran foi a pior empresa, que a gente pegava 4 ônibus aqui nessa região. Descia de um, quebrava, pegava outro. Quebrava, pegava outro, até chegar na cidade. E aí o prefeito foi obrigado a intervir e trouxe de São Paulo uma frota de ônibus, né, emprestada, ou não sei o que ele arrumou lá. E a partir daí, essa frota passou a circular aqui e aí foi comprando novos ônibus, enfim. Com a criação da INDEC operando o transporte na região do Campo Grande, houve uma melhora significativa. Quando os ônibus das empresas particulares não atendiam, a INDEC entrava naquele setor. E aí as empresas não queriam fazer o transporte que é chamado poeirinha, né? Que era nas estradas, nos bairros de terra. E a INDEC fazia. E as empresas só pegavam dos terminais para frente. E aí o transporte deu uma melhorada assim, para a população. Depois que o Jacobitá tomou conta desses ônibus, que a pessoa dava até de graça para a cidade, viu? Aí melhorou bem. Aí depois de Jacó, mas até Magalhães Teixeira, eu vou te falar, foi demais. O transporte alternativo, ele só veio depois do fim da INDEC, né? Quando terminou a INDEC. E era aquela briga, porque assim, o ônibus saía do ponto, a perua, como não tinha, era clandestina, não tinha quem fiscalizava, ela esperava o ônibus sair e ela saía em seguida atrás, disputando o passageiro com o ônibus. Mudando o governo, assumindo o Toninho, em 2000, os pirueiros foram reorganizados. Houve a aprovação de uma lei reorganizando o sistema de transporte, de modo que a qualidade do transporte começa a melhorar na região. Um diferencial importante naquela época é que o Conselho de Pastoral não discutia só as questões da igreja propriamente dita, das pastorais, também da nossa realidade. Nesse Conselho de Pastoral, que a cada mês se reunia, fazia reuniões, fazíamos aprofundamentos, né, cursos. Então, este acho que foi um dado importante. Num determinado período, nós fizemos cursos com as lideranças, chamando para esses cursos, né, pessoas da PUC, da Unicamp, dos partidos políticos, dos sindicatos e também um aprofundamento da Bíblia, da história da igreja, da história de Jesus. Então, estes cursos deram uma consistência maior para as lideranças. E a gente combinava ali o que fazer, como fazer e quando fazer. E as comunidades ajudavam fazendo esta ligação entre a associação de morador e a comunidade. A pastoral da criança, a gente começou ela quando a gente ainda estava no Valença. E aí a gente fazia as pesagens nas nossas casas. Tinha balancinha, a gente pesava a criança, dava assistência para as mães, né? Foi um trabalho também articulado, né? De tal forma que o trabalho não era só
só dar multimistura ou fazer a pesagem, mas a partir desse trabalho ajudar as líderes a participarem das lutas do povo. E também eu fazia parte da pastoral de saúde. Então nisso aí chegou uma missionária para trabalhar junto com a gente. Aí ela falou assim, então agora vai começar no Pio XII uma escolinha da fé. Então vai ajudar muito na pastoral de saúde, porque aqui a PUC era pouco. Sempre houve ali uma interação muito grande da comunidade, dos objetivos da igreja, das comunidades da igreja, com os objetivos das associações de moradores, das lideranças. Tanto assim que numa época nós criamos, a partir da paróquia, uma articulação que tentava de alguma forma dialogar com esses movimentos. Chamava o Conselho Popular da região do Campo Grande. O Conselho Popular surgiu da necessidade de ter uma entidade que não fosse a igreja, não fosse o Conselho de Pastoral Paroquial, que congregasse os movimentos populares. Ao você mandar uma associação lá para reivindicar, era diferente. Aí quando juntava todo o conselho, que representava toda a região do Campo Grande, a prefeitura, o Estado, o governo já atendia com outros olhos. O objetivo do Conselho Popular era tentar aglutinar as forças que estavam dispersas por aí. Eu me lembro que os conselhos de escola, por exemplo, nós não tinha conselho de escola aqui. E o Conselho Popular articulou o povo, fez a discussão e nós conseguimos, num ano, aí eu não me lembro se foi em 98, mas a gente conseguiu implantar um monte de conselho de escola. As comunidades faziam parte, as associações de moradores começam a se organizar melhor, né, e todos discutem no Conselho Popular. Essa reivindicação pela duplicação da John Boy sempre foi a grande reivindicação, mas em torno desta reivindicação também havia outras, como escola, como transporte, questões de saúde, questões de habitação. Em nome da fé em Jesus Cristo, saímos às ruas para exigir a duplicação desta avenida e, em nome de Jesus Cristo, salvar a vida de irmãos, crianças, trabalhadores, jovens e chamando a atenção das autoridades para que, de fato, respeitem a cidadania do nosso povo.